Que bênção é ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo a mais uma edição aí do programa Manaim News entrando no ar. E olha só, na edição de hoje, você ficará por dentro aí das notícias sobre a Igreja Cristã Maranata no estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil, onde está localizada a nossa central de comunicação. E ainda vai conferir também diversas notícias sobre a obra no exterior. Então continue acompanhando, vem para cá comigo. A partir de agora, o Manaim News está entrando no ar. E olha só, vamos começar falando sobre o evento que aconteceu no último final de semana no estado do Espírito Santo, com transmissão para todo o Brasil e exterior. Nós estamos falando do Seminário de Jovens, é isso mesmo. A programação aconteceu ali no Manaim de Cariacica, na Grande Vitória, e foi transmitida aí para os demais Manaíns e igrejas. Olha só, ao longo de todo o mês de abril, nós oramos especialmente pelos nossos jovens e os frutos são colhidos neste evento, hein? É isso mesmo, e o resultado também desta busca. Glória a Deus! Nós vamos ouvir agora um trecho de um louvor entoado no Manaim de Cariacica. Confere aí. Uma bênção! E teve mais eventos com os nossos jovens. Ainda em Cariacica, a Igreja Maranata de Oriente 1, da microrregião de Itacibá, realizou ali uma vigília com a classe. Olha só, a igreja estava lotada. Louvado seja o Senhor! Você está acompanhando aqui o Manaim News? Vamos agora para o município de Serra e nós vamos falar sobre o sítio Esperança. Você conhece o sítio Esperança? Pois é o Manaim, uma unidade bastante produtiva da Igreja Cristã Maranata. Na última semana, os alunos do 6º ano e do 9º ano da escola Eduardo Dodge, que é a escola confessional da Igreja Cristã Maranata, realizaram ali uma aula de campo, ali mesmo no local. Na oportunidade, eles tiveram uma aula de fotografia com o pastor José Júnior, que também é fotógrafo, e logo em seguida, eles puderam aplicar ali os conhecimentos ao fotografar o sítio Esperança. Com o professor Tiago Costa, os alunos tiveram também uma aula sobre sustentabilidade. Aprenderam sobre energia solar. Inclusive, o sítio Esperança, olha só, abriga a maior usina fotovoltaica da igreja. Foi um dia de muito aprendizado, glória a Deus. E fica aqui o meu abraço a todos os irmãos ali do sítio Esperança e aos alunos aí da escola Eduardo Dodge. Aleluia! Gente, olha só. Dando sequência, agora nós vamos conferir mais notícias do município de Serra, juntamente aí, as notícias da capital do estado, Vitória, e ainda do norte do estado, na reportagem de Gabriele Porto. Gabriele, é com você agora. A paz do Senhor, irmão Jorge, a todos aqueles que nos acompanham pelo Manaim News. Nessa edição, vamos acompanhar momentos especiais vividos nas igrejas de Serra, Camburi e Norte do Espírito Santo. Começando por Serra, no Planalto Serrano, Bloco A, aconteceu o culto de abertura do Projeto Aprendiz, da área de Vista da Serra. Foi um momento de adoração e intensa comunhão, no qual o Senhor falou de forma profética com os instrutores e os aprendizes, que se colocaram a serviço da sua obra por meio de seus trabalhos e dedicação. Já na capital Vitória, os irmãos de Jardim Camburi 3 realizaram 2 aulas especiais com as crianças da Casa de Acolhimento Infantil, localizado no bairro Fradinhos. As aulas abordaram o clamor pelo sangue de Jesus e a Páscoa. Foram marcados por louvores e momentos de comunhão entre os irmãos. Para todos os presentes, não foi apenas uma ação social, mas um tempo precioso de edificação espiritual e do derramar das bênçãos do Senhor. E os jovens também participaram de um momento de ensino através de uma reunião que aconteceu na igreja de Jardim Camburi 1. O tema central tratava da fé e como ela transforma vidas. O curso também contou com a participação ativa dos jovens no estudo, promovendo momentos para que os irmãos pudessem tirar suas dúvidas, comentar pontos que chamaram a atenção e refletissem individualmente.
Esses foram os destaques dessa semana em nossas igrejas. Continue nos assistindo através do Manaim News. Agora voltamos com você, irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus. Obrigado aí pelas informações e chegou a hora, hein? Chegou a hora de quê, irmão Jorge? Chegou a hora de falarmos com os nossos correspondentes do exterior. E a jornalista Isabela Peuto já está preparada. Ela está nos Estados Unidos e traz os destaques da América do Norte, começando por um mini seminário de jovens. Não é isso, Isabela? Conta tudo aí, minha irmã. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e também a você que nos acompanha aqui pela TV Manaim. Aqui na América do Norte, os jovens têm recebido grandes bênçãos do nosso Deus. Na Flórida, jovens das igrejas cristãs Maranata de todo o estado se reuniram na ICM Orlando para um mini seminário. Irmãos da ICM Atlanta também viajaram para participar do evento. O pastor Ramon de Paula traz mais informações. As aulas dadas foram a boa escolha, um tema que o senhor orientou, e um outro tema também foi sobre a fidelidade. A boa escolha foi dada pelo pastor Léo, e ele falou sobre a escolha de Abraão em obedecer, a escolha de Abraão em seguir aquilo que o Senhor havia ordenado. Por fim, o pastor Taylor Vieira trouxe a aula sobre fidelidade e falou muito sobre Daniel, a Babilônia. Então foram duas aulas muito boas, muito importantes, muitos dons espirituais. Ao final, muita assistência, os jovens, de uma forma geral, muitos jovens recebendo oração. O Senhor falou com muitos através das mensagens proféticas. Em Massachusetts, na ICM Framingham, jovens e adolescentes participaram de uma reunião marcada pela direção do Senhor, com promessas de renovo e batismo com o Espírito Santo. Muitos foram profundamente tocados e alguns deram seus nomes para o batismo logo após o culto. Foi uma noite de quebrantamento, entrega e transformação. O Espírito Santo se manifestou de forma poderosa, glórias a Deus. O coordenador da ICM na América do Norte, pastor Ronildo Scherrer, trouxe uma palavra sobre como o testemunho de Daniel o tornou uma referência, mesmo diante da mudança dos reinados na Babilônia. Obreiros, diáconos e varões de Massachusetts participaram do encontro e foram edificados com essa mensagem. Nós tivemos aqui hoje em Framingham, os pastores da região de Boston, uma grande festa, uma reunião maravilhosa de obreiros, muitos obreiros, todos eles vieram de várias regiões. Nós estamos aqui para testemunhar os feitos do Senhor no nosso meio, os dons se cumprindo, os dons espirituais, a presença do Espírito Santo, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo da parte do Senhor para eles foram trazidas e nós estamos aqui contemplando uma grande festa no meio do nosso povo. O seminário para grupos de louvor e instrumentistas foi acompanhado na ICM Gardner, através da transmissão diretamente do Manaim do Espírito Santo no Brasil. Os irmãos receberam orientações sobre o trabalho e ensinamentos para o aperfeiçoamento do louvor na casa do Senhor. Já no culto da noite, foi possível perceber os frutos dos ensinos recebidos. Aleluia! Na próxima semana, estaremos de volta com mais informações da América do Norte. Amém! Indo agora para a Europa, vamos falar sobre o Seminário Internacional. E quem traz os detalhes é a correspondente Rebeca Ribeiro Barria. A paz do Senhor Jesus, Jorge e todos que nos assistem na TV Manaim. Este último final de semana foi realizado o Seminário Internacional com a participação das igrejas em Portugal e também de países como Egito, Nigéria, Paquistão, Alemanha, Holanda, Itália e Espanha no Manaim de Portugal. No sábado, um grupo de mais de 1.000 pessoas das regiões norte e sul do país, além de visitantes e irmãos do exterior, estiveram presentes no Manaim e o Senhor operou de forma maravilhosa.
No período da manhã foram ministradas aulas de oração e batismo com o Espírito Santo, mistério do corpo, abordando os aspectos do sangue e da palavra, e a evolução histórica e profética da doutrina na obra. Já no período da tarde, o presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gidel Tigueiros, trouxe uma mensagem especial com ênfase no momento profético que a igreja vive e os acontecimentos históricos como sinais da volta do Senhor Jesus. Glória a Deus! A seguir, foram ministradas aulas sobre fé e razão, marcadores proféticos, e para o encerramento deste dia, foi ministrada uma aula com o tema A Última Mensagem. Aleluia! Durante todo o dia do sábado, houve muita alegria pela comunhão e unidade doutrinária que foram notórias em cada momento das aulas. E o pastor Maurício Costa nos conta um pouquinho mais sobre a experiência vivida pelos irmãos durante este seminário. Estamos aqui em Lisboa, no Seminário Internacional, e tem sido uma alegria muito grande. Estamos com os irmãos da Europa Ocidental, irmãos da Itália, da Alemanha, da Espanha, irmãos da Holanda. Isso tem sido um seminário muito edificante para nós, de grande crescimento, fortalecimento. Nosso sentimento tem sido como o salmista escreve no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. Estamos vivendo uma união boa e uma comunhão suave do Espírito Santo, e o nome do Senhor tem sido glorificado. No domingo, a mesma alegria foi sentida pelos irmãos que vinham da região central de Portugal e do exterior, onde um grupo com aproximadamente 1000 pessoas puderam desfrutar da comunhão e da chuva de bênçãos que o Senhor prometeu para este dia de seminário. Aleluia! O período da manhã contou com as aulas de oração e batismo com o Espírito Santo, mistério do corpo e a aula sobre a evolução histórica e profética da obra. Glória a Deus! Já no período da tarde, os irmãos participaram da Escola Bíblica Dominical, ao vivo, transmitida diretamente do Manaim de Domingos Martins, sendo um momento de grande alegria e comunhão para os irmãos. A seguir, foram ministradas a aula sobre fé e razão, a aula sobre os marcadores proféticos e, para o encerramento, a aula com o tema A Última Mensagem. Aleluia! Em todos os momentos deste seminário, seja no sábado como no domingo, foi notório durante as aulas a visitação do Espírito Santo que trouxe grande renovo aos irmãos. Vamos ouvir o pastor Ricardo Bravin, um dos professores deste seminário, que nos conta mais sobre este evento. Nós estamos aqui com pastores de vários países da Europa. A nossa aula foi uma aula que fala sobre os marcadores proféticos, e o Espírito Santo ali abençoou a todos, não só nessa aula, mas em todas as outras aulas que tivemos. Vimos ali a ação do Senhor, batismo com o Espírito Santo. Não podemos deixar de falar que o Senhor operou aqui batismo com o Espírito Santo. Muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Experiências com a palavra, com sinais, com dons, enfim, vivemos aqui um momento de muita comunhão, muita fraternidade, todos alegres do Espírito Santo. Tanto no sábado como no domingo foram marcados por uma visitação gloriosa do Espírito Santo com um grande quebrantamento dos irmãos, pois muitas batalhas foram vencidas, milagres nas famílias e vidas que receberam bênçãos de curas de enfermidades gravíssimas. De fato, este seminário foi um marco para as nossas vidas e o nome do Senhor foi engrandecido. Louvado seja o nome do nosso Deus. E assim encerramos a nossa participação nesta edição e voltamos na próxima semana com mais informações da Europa Ocidental. Jorge. Amém, que bênção! Você está acompanhando aqui, você que está acompanhando o Manaim News, você que participou de algum desses eventos que já mostramos aqui, você já participou dele? Olha só, deixe aqui nos comentários como foi a sua experiência, mostra aqui embaixo. Isso, conta tudo pra gente, nós queremos interagir com você. Agora nós vamos falar sobre a América do Sul e o Caribe com a correspondente Sheryl Vitória. A paz do Senhor, Jorge, tudo bem por aqui? Para esta semana, as igrejas da América do Sul e do Caribe estiveram na maioria com suas atividades habituais. Vamos ver tudo o que temos para hoje.
No Paraguay fue realizado un seminario especial con las iglesias do Polo Central que se reunieron na Igreja Cristã Maranata em Capiatá. O encontro foi marcado por uma profunda comunhão e momentos de aprendizado e edificação espiritual. Durante o seminário, os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar uma transmissão especial e, além disso, receberam uma aula presencial sobre a doutrina do corpo, reforçando os ensinamentos bíblicos e fortalecendo a fé da igreja local. O evento proporcionou momentos de crescimento e união entre os irmãos, reafirmando o compromisso com a palavra de Deus e a importância da comunhão entre as igrejas da região. A igreja na Argentina realizou um trabalho de assistência com um grupo de crianças, intermediários e adolescentes na cidade de Rosário. Foi um momento de adoração e aprendizado da palavra. Não somente as crianças, mas também os familiares testemunharam que é sempre um momento de grande alegria receber a presença das professoras e irmãos naquele lugar. Na capital, um trabalho de visita tem sido feito ao longo deste mês a fim de que os jovens sejam assistidos e também estejam involucrados no realizar da obra. A cada visita são colhidas experiências, vidas são fortalecidas e lares são visitados pela presença do Espírito Santo. A fim de que todos sejam integrados, as visitas são feitas de diversas formas, até mesmo virtuais. Independentemente do local, os jovens relatam que a visitação do Espírito Santo e a comunhão são notórias. E para eles, esse mês de abril sempre é esperado com anseio e grande alegria, uma vez que a igreja se envolve em orações e assistência para com os jovens, é sem dúvida o resultado tem sido de alegria para todo o corpo. Neste fim de semana, na cidade de Trujillo, no Peru, foi realizado um seminário especial com a presença de pastores do Brasil. As igrejas de Lima 1, Casa Grande, Lima 2 e Cidade de Trujillo desfrutaram de momentos de comunhão e fortalecimento espiritual. Durante o evento, foram ministradas aulas sobre temas fundamentais como o batismo com o Espírito Santo, oração, evangelho e cristianismo, além de reflexões sobre o momento atual da igreja. A proclamação reuniu muitos convidados e membros, sendo de grande edificação espiritual. Além das aulas, houve assistência no templo local, onde foi realizada uma vigília que contou com uma participação massiva, proporcionando aos presentes a experiência única de estarem reunidos em um mesmo espírito. No último sábado, no Chile, na igreja de Quinta Normal, foi realizada uma reunião de oração e um culto de salvação dedicado especialmente à vida dos jovens. O evento contou com a participação de jovens da igreja principal e da igreja de São Miguel, bem como de jovens de outras denominações que aceitaram o convite, motivados pelo desejo de conhecer a doutrina da nossa obra. Muitos dos participantes estiveram pela primeira vez em uma atividade desse tipo e viveram um encontro profundamente abençoado pela presença do Senhor. Durante o culto, o Senhor falou a cada coração como um pai amoroso, deixando uma marca espiritual significativa em todos os presentes. É todo por enquanto. Seguimos com vocês no estúdio, Jorge. A paz do Senhor Jesus para todos e até a próxima semana. E para finalizar, vamos conferir aí um pouco de como está sendo um seminário em Costa Rica. Estamos em uma viagem missionária com a presença do pastor Adaíso, pastor Amadeu, em Costa Rica, que foi uma grande bênção. E estamos seguindo agora para Honduras, para São Pedro Sula. Tivemos reuniões maravilhosas com manifestações de dons, as aulas que foram entregues. Isso é um resultado de um trabalho que já vinha sendo feito com reuniões via Zoom com um grupo de pastores. Estamos aqui no aeroporto de Panamá, indo em direção a São Pedro Sula, em Honduras. Estivemos ao longo desses dias 4 encontros na Costa Rica, onde nós tivemos a oportunidade de reunir com líderes de igrejas, aproximadamente 134 igrejas, né, com milhares de integrantes,
onde tivemos a oportunidade de apresentar em aulas as doutrinas básicas que a igreja vive, tendo sido assimiladas, e muitas já foram as experiências já relatadas em função de tudo aquilo que eles ouviram, e estamos certos de que a obra está estabelecida em a Costa Rica, com um número expressivo de pastores, líderes que abraçaram e desejam aplicar as nossas doutrinas. Inclusive já manifestaram o desejo de estarem em nossos seminários, em Domingos Martins, já agendados. Alguns estarão no mês de agosto, e nós temos a certeza do seguinte, que a obra do Senhor estará avançando em Costa Rica. E cremos por fé que a obra foi consolidada no coração de alguns pastores e como consequência, a vida deles ao Brasil em um momento. Mas foi uma grande bênção. O pastor Daíso passou detalhes importantes desse testemunho, e agora estamos seguindo para Honduras. Contamos com o coração dos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Quero agradecer a sua imensa audiência, você que nos acompanha pelas nossas multiplataformas. Que Deus abençoe você que está no Brasil, você que está no exterior. E se teve algum evento na sua igreja local ou na sua região, manda pra gente aqui pro nosso e-mail manaimnews@radiomanaim.com.br. Falei rápido, vou repetir para você. manaimnews@radiomanaim.com.br. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus.